prazer. O Chico falou assim, estava orando e o Senhor, né, tinha uma palavra de família, e falou, Cleito, essa palavra Deus falou que é para você. Eu falei, que maravilha. Não, é bom, porque assim, eu gosto, né, eu sempre fui passarinheiro, né, eu não sei quem de vocês aqui já foi passarinheiro. Eu fui no interior, era uma coisa que a gente fazia muito. Só que eu era um passarinheiro mau, né, porque eu destruía, eu matava. Né? Depois que eu tive a consciência, eu virei conservacionista. Eu comecei a cuidar dos passarinhos, né? E é interessante que quando vai mudando a nossa mente e o nosso coração, tudo muda. É impressionante isso, né? Porque você vê, eu era mau, eu caçava, eu matava, né? Achava que era normal, e depois eu fui vendo que não era, que era muito ruim. Só que eu não tinha a noção da maldade. Eu não fazia aquilo porque o meu coração era ruim. Eu fazia porque todo mundo fazia, porque era no interior, caçar passarinho, matar passarinho, era uma coisa normal. Eu aprendi, né? Vinha nas minhas gerações, estava no meu DNA, né? E aí eu vejo que o Senhor é maravilhoso e misericordioso, que o Senhor quebra algumas coisas, algumas ligações, né? Quebra algumas cadeias que prendem a gente e a gente pode ser transformado. O bom do ser humano é que a gente pode ser transformado. Todo tempo. Galinha também, né? Com certeza, roubava a galinha dos vizinhos, roubava. Eu pegava, o alemão o pai dele criava galinha, eu ia lá roubava a galinha dele. A minha mãe criava, a gente ia para fazer virado e tudo mais. Era coisa de moleque, entendeu? Mas tudo, glória a Deus. A gente dá uma acalmada. Passar, por favor. Chico me pediu para que tivesse dando sequência, né, nos dias da família, tá certo? Antes de mais nada, boa noite a todos, né? Que alguns eu não tinha visto, não tinha cumprimentado, né? É um prazer. Eu falo que é muito bom a gente poder estudar a palavra, entrar na presença de Deus e conversar com Deus e o que Deus quer nesse momento, porque muitas vezes a gente não sabe o que Deus vai fazer. Né? Eu toda vez que eu entro na presença de Deus, eu vejo a responsabilidade, né, Luiz Henrique? Luiz Henrique também fala sempre isso, a responsabilidade, o peso de trazer uma palavra que não fuja da verdade, que seja exatamente aquilo que Deus quer naquele momento para as nossas vidas. Porque eu não conheço o coração e a mente de vocês, mas o Senhor conhece. Né? E às vezes a gente fala, parece que as coisas, essa pregação parece que não tem nada a ver comigo de repente, né? Mas algo no finalzinho ou um momento especial, Deus descortina algo que está dentro de nós, que nós estamos precisando ouvir, que a gente está precisando receber, e Deus faz assim, pum, né? E aquilo cai como um bálsamo, um renovo, né? E a gente só está aqui porque Deus sabe que a gente precisava estar aqui. Né? E é uma coisa interessante, às vezes a gente fica preocupado, será que tal pessoa vai? Será que vai? Sempre Deus traz aquelas pessoas que precisam ouvir, né? Eu procuro vir todas as vezes, porque eu acho que eu preciso ouvir todas as vezes, né? Eu acho que Deus está fazendo um processo na minha vida que, assim, eu não procuro saber o porquê, eu procuro entender o porquê. Né? Senhor, por que o Senhor está fazendo? Não, Senhor, o que está acontecendo? Esse mover do Senhor, qual é a finalidade dele na minha vida? Né? Eu queria entender isso. E Deus tem, eu não sei como vocês estão vivendo atualmente, né? Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Né? Eu não sei como é que está o natural, o espiritual, o sobrenatural e o... Não, acima, o celestial. Né? Eu não sei se vocês estão sensíveis do que Deus está fazendo nesse momento, né? Como Ele está agindo. Mas antes de mais nada, Chico, eu queria que você viesse orar por mim, né? Porque isso aqui eu não vou falar nada de novo para vocês conhecem tudo, né? É uma maneira só da gente refletir por a gente estar cuidando das famílias, né? A gente está falando muito de família, a gente tem o cuidado de receber essas palavras e alguma partezinha do que nós vamos falar aqui hoje encaixe na vida de vocês, tá certo? Encaixa, né? Vamos estender as mãos. Senhor, nós estamos sensíveis àquilo que o Senhor está falando nesses dias. O Cleiton se preparou, o Cleiton se dedicou
tocou, mas a partir de agora, ó Espírito Santo, vem, usa a vida do Cleiton, vem com tua doce e santa presença, usa a boca do Cleiton, usa a inteligência do Cleiton e fala ao nosso coração. Queremos estar sensíveis, Pai, àquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, dá ao Cleiton aquilo que o Senhor já tem preparado para nós nesta noite, Senhor. Por isso eu peço a Ti, tira todo o cansaço, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, Pai. Queremos estar livres para aprender de Ti, Senhor. Que o Cleiton seja este canal, Senhor. Que a palavra flua através de sua boca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe. Eu clamo para que o Espírito Santo venha nos direcionando em tudo que nós vamos fazer, né? Que tudo seja para a honra e glória dele nesse tempo, né? Nós estamos dando sequência, né, ao encontro das famílias, relembrando, no sábado, o pastor Francisco falou de como temos entendido a vida, como temos entendido a vida como um lar cristão, e a importância do reino, né, do reino de Deus nas nossas casas, né? Esse foi o primeiro. E o João Paulo, nosso irmão João Paulo, trouxe no domingo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Foi uma palavra bem pesada, bem forte, porque não é só servir, é viver, né? A hora que eu sirvo, eu vivo e demonstro com a minha vida. Tenho aqui, Chico, obrigado, viu? Com a minha vida, o que verdadeiramente a gente está aprendendo, né? E hoje nós vamos aprender como a águia, né, a preciosidade sobre a família, o cuidado, né, a proteção dos filhos. Como é que a águia é usada espiritualmente para demonstrar isso para nós, né? A águia é um símbolo de confiança e esperança em Deus, tá certo? Senhor Deus, me coloco na Tua presença para que o Senhor nos direcione, nos dê sabedoria. Espírito Santo de Deus, conduza, toca cada mente que está aqui, Senhor Deus, para que nós tenhamos o entendimento correto, que nós estejamos despidos de tudo, Senhor Deus, que é mundo, que é carne, para que o Teu entendimento, a Tua pureza, a Tua sensibilidade, o Teu amor, Senhor Deus, possa nos tocar. E nós possamos, Senhor Deus, levantar esse voo agora, junto com essa águia, Senhor Deus, né? Para que a gente possa ter uma visão perfeita da Tua vontade nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá? Vamos abrir lá então Isaías, capítulo 40, versículo 31. Amém? Isaías, capítulo 40, versículo 31. Quem tivesse a Bíblia, tá escrito ali para que a gente possa acompanhar todos juntos, tá? Amém? Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Este versículo é uma chamada à confiança e à esperança de Deus, porque eu vejo que nós estamos vivendo um tempo que nós temos que confiar sem duvidar, né? E eu vou só fazer uma pergunta para vocês irem meditando, e no final nós vamos fazer algumas coisas juntos, tá? Eu estava lavando louça e o Senhor me falou o seguinte, eu estava orando, né? Vou orando, lavando louça, falando, Luiz Henrique, vou lá, ajudo a esposa, né? À noite, e Deus começou a me incomodar o seguinte, falando da confiança. A confiança, eu vejo que a confiança ela está muito abalada nas instituições, nas famílias, nos relacionamentos, nos filhos, com os pais, esposas, trabalho, em todos os lugares, né? Existe uma falta de confiança, né? E Deus começou a falar para mim sobre isso. E eu falei, Deus, Ele falou assim, e eu e a Márcia, é interessante que a Márcia estava orando de manhã num dia, eu chamei ela e eu falei, Márcia, como é que você está em relação à confiança? A Márcia falou o seguinte, ela falou, Cleiton, como é que você usou uma expressão, amor? Eu falei que às vezes eu tenho uma dificuldade em certas situações de estar na presença de Deus, a impressão que eu tenho é que eu me camuflo, que às vezes eu não estou sendo verdadeira, né? E não é em relação à confiança, é em relação a me abrir. Então a sensação que eu tenho às vezes que eu
não estou sendo verdadeira, que eu estou me camuflando. E comigo era o seguinte, se Deus pedisse algo para mim, eu teria coragem de fazer? E aí Deus falou comigo à noite, eu lavando, isso foi de manhã, à noite lavando louça, ele falou comigo. Ele falou assim: Cleiton, se você, tá certo? Se você me pede alguma coisa para mim, eu vou fazer para você. Não importa o que você me pedir, eu vou fazer para você. Só que tem uma coisa: nunca mais você vai duvidar de mim, nunca mais você vai ter medo, nunca mais você vai ter insegurança, nunca mais você vai andar ansioso por coisa nenhuma. Quer fechar comigo? E eu queria perguntar: Luiz Henrique, tem alguma coisa assim que eu digo para o Senhor? Exatamente. Daqui para frente, você não vai ter dúvida nenhuma, não vai ter insegurança nenhuma. Marília, tem uma. Coloca isso no teu coração, tá? Coloca isso no coração de vocês. Se existe alguma coisa que nesta noite vocês gostariam de pedir para o Senhor, mas lembra o seguinte: o Senhor tá certo? Que ele está falando o seguinte: tem alguma coisa que eu possa fazer para você, que você queira, e nunca mais daqui para frente você vai ter dúvida, vai ter insegurança, vai ter medo, vai ter... Acabou. Você vai confiar em mim irrestritamente? Eu falei: não sei. Irrestritamente é muito forte, né? Totalmente, porque eu sou carne, eu sou fraco. Não sei vocês, é uma coisa para a gente trabalhar. Ele falou comigo, tá certo? Mas se ele falasse com vocês, como é que seria isso? O chamado é para confiar, né? Porque confiança é que nem fé, né? Eu diria que fé é crer sem ver, né? E confiança é algo que você faz o seguinte. Eu lembro, confiança vem sempre para mim o seguinte: você coloca o filho teu lá em cima de um lugar, ele é pequenininho, você fala para ele: pula no colo do papai. Ele nem pensa, ele pega e vup. Por quê? Porque ele confia. Ele nunca vai imaginar que você vai tirar o corpo, que você vai fazer alguma coisa diferente disso, que é segurar ele ter a segurança nos teus braços, tá certo? A águia é uma ave. Vamos conhecer um pouquinho a águia, né? A águia é uma ave de rapina. Sua força é descomunal. Suas asas são possantes, suas garras são armas poderosas, seu bico é forte como aço, sua visão é colossal, como também a sua audição. Tá certo? É um símbolo, a águia é um símbolo porque é um animal muito forte, diferenciado de todos os outros. Você vê, a águia, ela escolhe o que ela quer comer, ela voa sozinha nas alturas, ela não tem medo, né? Quando tem uma tempestade, em vez da águia ela afugentar, ter medo, ela entra na tempestade. Por quê? Porque ela sabe que tem lá não é isso, Chico? O que é mesmo, Chico? Pode falar. A águia é a única ave que não foge da tempestade. Quando vem uma tempestade, ela vai contra a tempestade. Que aí o ar quente que está junto faz ela ir por cima da tempestade. E é uma coisa impressionante, né? Então ela enfrenta a tempestade, ela chega ao ponto de dormir a hora que ela consegue sobrepor essa tempestade e ganhar massa quente acima das nuvens, e ela fica lá planando suave, chega a dormir. Coisa fantástica, né? Essa rainha do espaço faz voos solitários, altaneiros e longínquos. Isso porque ela se renova de tempos em tempos, né? Ela é muito... O Senhor, quando traz esse exemplo para nós, é justamente para mostrar algumas semelhanças, né, que um cristão deveria ter em relação à vontade de Deus, à confiança em Deus, né? A águia é usada na Bíblia como símbolo de nobreza, força, coragem, determinação, renovação, identidade e confiança em Deus. A águia sabe exatamente quem ela não tem dúvida nenhuma. Ela não voa com urubu, ela não voa com pombinha, ela sabe quem ela é. Ela tem uma identidade definida. É a mesma coisa nós cristãos, nós temos uma identidade definida, né? É aquele negócio, não era para a gente estar andando com os urubu na rua, né? Mas é claro que a gente entende que a gente precisa evangelizar, levar a palavra para eles. Mas eu não preciso sentar na mesa dos escarnecedores, eu não preciso conviver com eles, né? Eu posso ser usado para levar a palavra e trazê-los, mas não para ficar, tá certo? Ela serve para nós como modelo, para a nossa caminhada cristã e edificação de nossa família. A Bíblia faz várias citações de como vive uma águia. Existe uma pedagogia que o Espírito Santo quer trazer para as nossas vidas nesta noite, tá certo?
Como família, precisamos tirar lições importantes da vida desta nobre ave. Vejamos alguns pontos. Vamos lá. Paulo, por favor. Em primeiro lugar, a águia nos ensina acerca da necessidade do vigor renovado. Eu vejo, a gente reúne o grupo em casa, e às vezes eu vejo a Ana Maria, nossa irmã, ela fez tanta coisa no dia, ela fez tanta coisa, que ela está exaurida, né? E aí a gente começa a conversar, começa a orar, começa, né, a unção, começa aquele momento nosso que a gente entra na presença de Deus, parece que a gente faz assim, né? E começa a mudar o nosso vigor, né? Começamos a sentir a diferença de estar unidos em famílias, fazendo parte de um corpo, o qual nós somos, né, membros desse corpo, e que Deus está operando. Ana Maria chega cansada, a Dilma tem uma palavra, a Márcia tem uma palavra, cada um vai, sabe, edificando o corpo com algo que o Senhor coloca em nós. É nosso, não é do Senhor. Vamos abrir lá em Salmo capítulo 103, versículo 5, por favor. Vamos clamar para o Senhor renovar o nosso vigor. Nós precisamos de renovo. Amém. Né? Renovo de mente e coração todo o tempo, né? Eu achava que a gente precisava ser renovado de tempos em tempos, não é todo dia. Todo dia nós precisamos de renovo, né? Amém? Ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você vê, né, a gente ser renovados, e mesmo na nossa velhice a gente sentir que a gente ainda tem uma juventude dentro de nós, espiritual, juventude. Eu vejo a Maria, né? Eu fico assim tão feliz quando a Maria, porque a Maria é ativa, né? Ela participa, né? Maria fala, Maria prega, e eu fico feliz quando ela fala, quando ela participa, né? Porque você vê, Maria poderia ficar na casa dela, né, com idade avançada e tudo mais, mas o vigor, a renovação do espírito. Eu nunca vi a Maria falar, não estou cansada, não vi. Eu nunca vi a Maria falar alguma coisa que ela não veio por alguma desculpa no culto. Ela vem quando ela viaja, mas assim, natural não, né? A Dilma também, eu vejo isso, a Dilma fazendo assim, como é bom, como é estimulante ver isso no nosso meio, né? E às vezes a gente, né? Mas cada um é cada um, né? Deus conhece o coração de cada um. A águia faz voos altaneiros e longínquos. Ela é como um projétil, desce das alturas para apanhar sua presa e assim dá de comer a seus filhotes, protegidos no pico das montanhas, né? Como uma águia protege seu filho, mas como ela também encoraja, como ela estimula, né? Porque não é só proteção que a gente tem que dar. A gente tem que dar o sim, como também a gente tem que dar o não para o nosso filho, né? Eu lembro todas as vezes que eu falei para a Luísa não, com muita força, com muita determinação, não foram muitas, né? Mas foram assertivas. Eu lembro que, né, tipo, quando ela foi tirar carta, que eu achei que ela não estava preparada ainda, eu entrei no carro com ela, ela falou assim, estou pronto. Então você vai dirigir, vai mostrar para mim se você está pronto. Eu vi que ela não estava pronta, né? E eu poderia ser um paizão para ser legal e falar assim, filhinha, você está bem sim, amor, você vai aprendendo com o tempo, vai dirigindo. Eu falei, não, minha filha vai pegar estrada, é minha herança, né? Eu orei tanto para ter um filho, eu queria ser pai, né? Eu não fui bem cuidado, perdão, eu sou filho, né? Eu sou um entre 21 irmãos, né? Então, e o último, caçula, eu não tive nenhum cuidado de pai, assim, esse zelo de ficar cuidando, eu não conheço isso, tá certo? Eu falo que eu ficava num balaio, cada um que passava dava um tapa no balaio para lá, para cá, né? E os irmãos maiores vão cuidando dos menores. Eu não tenho nenhum problema de paternidade, sabe assim, não. Por quê? Porque eu tive uma mãe que cuidou, que fez tudo, na maior dificuldade possível. Mas ela falava uma coisa, você tem que ter caráter. Não é porque a gente é pobre que você tem que ser sujo, tem que ser limpo. E outra, aquilo que é teu, aquilo que não é teu, pega na tua orelha e você vai entregar. E era isso que ela fazia. E a gente aprendeu fazendo, eu vendo a minha mãe fazer, o esforço da minha mãe, o trabalho da minha mãe. Então a gente trabalhava com a minha mãe porque a gente via ela trabalhando.
E a gente sabia que aquilo era para o nosso sustento e para a nossa vida, né? A águia, ao longo de sua vida, passa por tempos de renovo. Quando sua plumagem é trocada e seu vigor é renovado, o salmista nos diz que, assim como a águia passa por esse processo de renovação, o Senhor também farta de bens a nossa velhice e renova a nossa mocidade como a da águia. Então, você tem que ter um processo, a gente precisa passar por um processo para a gente ser renovado. A águia, aquela história que ela vai lá, se recolhe, fica 150 dias, isso é um conto, tá? Isso não é a verdade. Uma águia vive 40 anos em média. A águia do Brasil é uma arpia. Aquela águia que a gente vê de cabeça branca é uma águia careca americana, tá certo? Ela voa com uma velocidade de até 300 km por hora, tá certo? Ela quando fala que ela arranca o bico dela, isso não é uma verdade. Ela afia o bico na pedra, o bico dela é que nem as nossas unhas e os nossos cabelos que crescem, mas ela não arranca, senão ela morreria. 150 dias, morre de fome, né? E outra, ficaria muito desprotegida. Então, ela não arranca todas as penas de si, tá certo? Ela vai arrancando as penas conforme as penas vão soltando e ficando desgarçada. Aí ela vai trocando conforme a necessidade. Por isso que é todo dia. A águia faz um trabalho em si todo dia. Não espera, porque eles falam, depois de 30, 40 anos, ela vai, se refugia no pico mais alto, tira todas as peninhas, quebra o bico, arranca as unhas. Não existe isso. Nenhum passarinho, nem uma ave faz isso. Isso é um conto, é uma história. Tá certo? Agora, que ela é um símbolo verdadeiro, né? De fidelidade a Deus, de confiança, isso é uma verdade. E outra, ela faz isso todo o tempo, ela faz uma manutenção, né? Ela precisa afiar as garras, ela afia mesmo na rocha, ela faz isso, afia, o bico ela passa de lá para cá, não sei se já viram isso, passa de lá para cá na rocha, que nem nós fazemos na faca, para afiar o bico, para ela poder caçar com segurança. Por quê? Porque esta é a armadura dela. Né? Quando Deus nos reveste, né? A armadura, nós nos vestimos de manhã, quando a gente levanta de manhã e entra na armadura do Senhor, né? Eu não sei se vocês oram, eu oro todo dia, eu clamo para que o Senhor venha me revestindo com a armadura dele, para que eu possa ir para a guerra, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá fora, né? Mas eu vou estar protegido, eu sei que o meu Deus está comigo, eu estou revestido, tá certo? Nós precisamos então nos despojar das nossas velhas plumagens e manter nossas armas de combate e defesa em ordem. Quem sabe orar? Quem sabe se vestir da armadura? Aqui. Você sabe? Ora então para mim, por favor. Senhor, o Senhor coloca em nós, Senhor, o cinturão da verdade, couraça da justiça, os calçados da paz, que incluímos o escudo da fé e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Coloca, ó Pai, nas nossas cabeças, Senhor, o capacete da salvação, em nome de Jesus. Nós temos que fazer isso, nós não podemos ir para a batalha do dia, o qual Satanás está solto ali querendo nos tragar, sem estar revestido. Eu revisto a minha filha, o meu genro, todo dia de manhã. Eu oro pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu genro, agora acrescentou ele, né? Então eu oro, por quê? Glória a Deus. Ele faz, glória a Deus, porque ele faz parte da minha família. Eu tenho que cuidar deles. Eu, como varão da minha casa, eu tenho uma responsabilidade sobre eles, né? Não é porque minha filha saiu de casa que acabou a responsabilidade. Eu continuo sendo pai dela na fé. Eu tenho que cuidar dela, né? Por quê? Porque eu espero que ela tenha essa confiança em mim. Eu confio no Senhor e eu vou falar para ela que ela pode confiar em mim. Em mim ela pode confiar. Ela tem que ter certeza disso. Ela não pode duvidar disso nunca. O dia que a Luísa, eu sofri uma situação, eu estava numa reunião pesadíssima, e aí ligaram para mim, falaram assim, ó, acabei de raptar sua filha, ela tinha acabado de pegar um voo para Curitiba, e falaram assim, acabei de raptar sua filha, estou aqui com ela. Ela vai falar com você, pai, 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 pai. E era a voz da Luísa. Eu no meio da reunião, parei, saí lá fora e falei, Senhor, tem de misericórdia de mim. A hora que eu falei isso, Deus me deu um insight, você tem uma senha com a tua filha. Usa a senha. Aí, eu saí lá fora para falar, falei, 2 minutinhos, eu vou sair, estou numa reunião. Saí lá fora e falei para a Luísa, dei uma respirada, falei, você sabe de uma coisa, eu tenho uma senha com ela. Desde pequenininho eu criei uma senha.
Na hora, eu fiquei falando, você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? Você sabe? Ela tinha que responder o que eu estou esperando. Ela não respondeu, eu desliguei. Falei, não é minha filha. Mas eu nunca tive, sabe quanto? É síncope que fala? É isso? Nossa, veio um negócio assim de mim, e numa reunião complicadíssima, dono da empresa lá, estava naquela coisa de doido. Eu saí, a hora que eu falei, Senhor, tem de misericórdia de mim. Eu só lembrei disso. Veio, exatamente, fala da senha. Eu falei umas 3 vezes, falei 3 vezes. Ela não respondeu, eu bati o telefone, não é. Aí liguei para o presidente da empresa. Foi? Liguei para todo mundo, né? Presidente, para todo mundo. Ai, que situação, que sensação horrível, né? Por isso que eu estou falando o seguinte, filho, né? Eu nunca programei assim, vou ser pai, vou casar, vou ser pai. Eu achava que ia casar, talvez eu nem casasse, coisa assim. Mas o dia, pela maneira que eu vivia com meu irmão, era um bom vivant, solteiro e tudo mais, né? Mas o dia que eu entendi que eu ia ser pai, fez assim, mudou tudo. A primeira coisa, quando a Márcia falou, eu falei, nossa, agora eu preciso guardar dinheiro para a faculdade da minha filha. E outra coisa, eu tinha uma preocupação tão grande dentro de mim, eu não tinha essa preocupação de ser o melhor pai, de nada disso, as convenções que todo mundo fala, para mim não vale nada, tá? Para mim eu tinha uma certeza do seguinte, eu quero que a minha filha entenda que eu sou pai dela, em todo o tempo, em todo lugar, tá certo? Quando eu tinha a oportunidade de estar com a minha filha, eu estava 100% com ela. Esses dias, depois eu vou contar uma situação para vocês. O que aquele jovenzinho, o netinho do Luiz Lauro falou para ele? O Luiz Lauro fez uma pergunta para ele. Netinho deve ter uns 6, 7 anos. O pai dele morreu, ele está tomando Rivotril, menininho, todo mundo tomando Rivotril, está todo mundo destruído lá. Não, ele falou, o vô falou para fez uma pergunta para ele. Você pode fazer tal coisa para mim, não sei o que, ele virou para ele e falou assim, claro vô, você é a minha prioridade. O Luiz Lauro falou assim, falou para ele assim, falou o nome dele, falou assim, o que é prioridade para você? Ele falou assim, vovô, vi o vídeo, hein? Vovô, prioridade é quando você larga tudo e vem cuidar de mim, brinca comigo, você fica na minha frente, você está comigo, você está totalmente comigo. 6 anos de idade. E aí falou assim, outra prioridade é quando você larga de mim, vai com os outros netos. A tua prioridade são os outros netos seus. E a outra prioridade é quando você está trabalhando. Você imagina um moleque de 6 anos fala desse jeito, pô. E aí, a netinha dele, eles estão vivendo um momento terrível. O filho morreu, né? Teve O pai das crianças. Exatamente. O pai das crianças morreu, deixou um casalzinho de crianças. Está todo mundo destruído. O Luiz Lauro teve um problema na próstata. Nossa, teve um... E aí, ele foi pegar a netinha dele na escola e quebrou um botãozinho do carro. E ele falou para a netinha, poxa, eu preciso passar na oficina para consertar. Eu já tentei consertar, não consegui. E ficou um pouquinho irritado. A netinha dele falou assim, vovô, deixa eu te falar uma coisa para você. Pede ajuda. Ela falou assim, eu aprendi uma coisa. Quando a gente não sabe as coisas, a gente tem que pedir ajuda. Ela falou, o senhor já tentou consertar, não conseguiu. Ela falou assim, pede ajuda, vovô. Ela falou assim, teve um dia, vovô, que eu peguei a minha lancheirinha, fui enchendo de coisa, enchi demais e estourou aquele negocinho que fecha. E eu tentei, vovô, consertar, tentei, não consegui. Aí eu lembrei que a minha professora podia, eu levei para minha professora consertou. Vovô, eu não conseguia, mas aí ela conseguiu. Tem algumas coisas que eu consigo consertar, mas tem umas que eu não consigo, eu preciso pedir ajuda. Ele falou assim, minha neta, ele falando com ela no vídeo, minha neta, você é uma bênção de Deus. Só você para ensinar o vovô essas coisas. Ele ainda pergunta, onde você ensinou? Ela falou, vovô, eu aprendi. Então, eu falo assim, tem coisas que a gente, eu não sei como vocês estão, mas eu estou vendo um tempo que eu estou vivendo de muita unção. Eu vou contar um negócio para vocês, vocês falam assim, não é verdade. Mas tem um monte, Chico. Algo interessante, que às vezes a gente vê essa fala do salmista e a gente pensa assim, mas eu estou velho e eu não tenho fartura de bens. Exatamente. Só que a palavra ali no hebraico, bens, porque a gente tem uma interpretação que bens é questão financeira.
Mas quando o judeu está falando de bens, ali a palavra é todos, é bem-estar, é consciência, é entender o que está acontecendo. Então, porque eu penso assim, que eu estou envelhecendo, e a coisa mais importante que eu vejo no envelhecer é você ter consciência do que é envelhecer. Exatamente. Consciência de que assim, eu tenho limitações, eu tenho assim, e eu vejo o que você explicou da águia, muito interessante, que a águia, ela sabe que ela não pode arrancar o bico. Claro que não. Ela não pode arrancar as penas, que ela morre congelada. Exato. Ela vive nas alturas. Então vocês percebem? Então a gente vai envelhecendo, a gente precisa ter consciência que o Senhor nos farta dessa compreensão, de entender que eu não estou somente envelhecendo, mas o Senhor está me capacitando a viver com maturidade, com experiência. Aí a gente pode ter essa capacidade de entender o que é o vigor renovado. Agora, outra coisa que é vigor renovado é filho e neto, né? Eu fui na casa de uma amiga ontem e ela estava com a netinha dela. Gente, vocês não imaginam que coisa fantástica. Precisamos do vigor que vem do Senhor para que nossa mocidade seja renovada como a da águia. Eu vou passar, vocês já viram a história do Chupim? Eu estava dormindo, você vê como Deus é, né? Eu sou vindo do meio dos pássaros, do meio do mato e tudo mais. Alguém conhece a história do Chupim? Já viram um Chupim? Um gorrincho? Um pretinho, parece um... Tá. Eu vou colocar para vocês... Eu vou colocar um vídeo, prestem atenção se tem algum... Peraí, Paulo, segura. Prestem atenção se tem alguma coisa a ver de toda essa situação que vocês vão ver aqui com a nossa dos nossos filhos. Os riscos e tudo mais. Olha como a natureza é. Pode passar, Paulo, por favor. Chupim é uma ave que busca os ovos no ninho de outras espécies. Tico-tico e corroeira são as vítimas mais conhecidas desse comportamento. Peraí, vamos dar um pouquinho. O chupim, de nome científico Molox bonaerensis, é uma ave comum em todo o Brasil e muito famosa pelo comportamento de parasitar o ninho de outras aves. Ou seja, de botar os ovos no ninho de outras espécies para que elas incubem e criem o filhote. Mas fazer isso não é nada simples. Exige muita ousadia, paciência e inteligência da fêmea do chupim. Bom, tudo começa obviamente no período reprodutivo. Os chupins são bem, digamos, descompromissados com o seu parceiro. Depois que o casal faz a cópula, o macho abandona a fêmea e vai à procura de outras. Já a fêmea começa com a sua importante missão de procurar um ninho para colocar seus ovos. E não pode ser qualquer ninho, pois se ela botar os ovos no ninho de gavião, por exemplo, vai dar ruim. Então ela começa a observar e acompanhar os futuros pais adotivos de várias espécies que vivem à sua volta e que costumam ter uma dieta parecida, como tico-tico, canário, sabiás, entre outros. E na maioria das vezes, só pelo comportamento dos outros passarinhos, ela acaba encontrando a localização do ninho. Mas achar ninhos de outros passarinhos não basta. A fêmea de chupim precisa saber a hora certa de botar os ovos lá. Se ela bota muito cedo ou muito tarde os ovos no outro ninho, pode não dar certo. Ela tem que colocar mais ou menos no mesmo período de postura dos ovos das aves vítimas, as hospedeiras, para que dê tudo certo. E para conseguir isso, ela faz o seguinte: ela fica monitorando os potenciais ninhos que foi encontrado por ela. Às vezes ela vai lá no ninho, dá uma olhadinha e volta, e se precisar até espanta os donos dos ninhos, que voltam depois. E quando a fêmea do chupim percebe que o número de ovos aumentou de uma visita para outra, ela entende que a hospedeira está em processo de postura de ovos, momento certo para ela deixar seu ovo. Então a fêmea de chupim é capaz de memorizar a quantidade de ovos de cada ninho visitado. Isso é impressionante. Enquanto a postura, a fêmea de chupim produz de 4 a 5 ovos por temporada, geralmente colocando um ovo para cada ninho hospedeiro. Mas é bem comum de acontecer de um mesmo ninho ter 2, 3 ovos ou até mais de diferentes fêmeas de chupins. Há ainda um detalhe mais impressionante. O ovo da chupim tem um desenvolvimento mais rápido que a maioria das aves. Enquanto que os ovos de tico-ticos e de outros passarinhos
demoram de 12 a 15 dias para eclodir, o ovo do chupim é incubado em 10 ou 11 dias. Isso significa que o bebê chupim nasce muito antes dos outros ovos. Por isso, eles são alimentados primeiro e crescem muito mais rápido que os filhotes legítimos, que saem na desvantagem. Maior e mais forte, o filhote de chupim sempre enfia sua boca na frente dos irmãozinhos menores, recebendo quase toda a comida trazida pelos pais. Por isso, quase sempre os outros filhotinhos acabam morrendo de fome. Apesar do tico-tico ser a espécie hospedeira mais conhecida, sabemos que existem mais de 250 espécies de aves vítimas do comportamento parasita do chupim. Desde sabiá do campo, sabiá barranco, currupião, saí-canário, bem-te-vi, suiriri, até a minúscula corroíra. Mas nesse comportamento parasita do chupim surge uma grande dúvida. As aves que tiveram o ninho invadido pelo chupim não percebem que tem um ovo estranho ali? Depende muito da espécie. Tem aves que percebem e tem outras que não. A fêmea do tico-tico, que é a maior vítima do chupim, digamos assim, não percebe de jeito nenhum, pois o ovo do chupim, apesar de ser um pouco maior, é muito, mas muito parecido com o ovo dela. Agora, por outro lado, tem espécies de aves que são capazes de identificar um ovo diferente, mesmo que por detalhes sutis. E quando isso acontece, as aves empurram o ovo forasteiro para fora ou abandonam o ninho. Esse é o caso da famosa tesourinha, que não aceita de jeito nenhum o ovo de chupim no seu ninho. Mas beleza, e quando os filhotinhos nascem, os pais não percebem que tem um filhotinho ali que é um pouquinho diferente? Bom, se os pais adotivos não perceberam o ovo estranho, depois que nasce, é bem mais difícil deles notar algo estranho, mesmo que o filhote seja completamente diferente. A verdade é que quando os passarinhos são recém-nascidos, em poucos dias de vida, eles são muito parecidos uns com os outros. Tudo que os pais visualizam no ninho são várias bocas brilhantes e abertas pedindo comida. E depois que cresce, mesmo o filhotinho de chupim sendo bem diferente, os pais acreditam de fato que aquela ave é um filhote legítimo deles. E não é só isso, o filhote de chupim dá um verdadeiro show para os pais adotivos. Ele fica piando sem parar, pedindo comida e provocando um super estímulo sobre os pais adotivos, fazendo eles acreditar que tiveram um filhotão de sucesso, grandão, forte e saudável. Vocês já viram, com certeza, um passarinho desse gritando, pedindo comida, né? É muito parecido, se a gente começar. Isso aí eu estava dormindo e Deus falou, você lembra do chupim? Eu falei, o que tem a ver chupim com a pregação, né? Ele falou, Cleito, é assim que muitas vezes o inimigo entra nas nossas casas e adota os nossos filhos, né? Tira os nossos ovos e coloca o dele. E muitas vezes a gente não está tão ligado, né? Por isso que eu falo o seguinte, nós temos que estar orando e vigiando sem cessar, porque nós corremos o risco todo o tempo, nós sabemos, quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor, é graça e misericórdia dele, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor e a gente faz todo o cuidado possível para que eles ensinam o filho no caminho que deve, né, seguir, que nem na velhice depois ele vai se perder. É claro que acontecem algumas coisas no meio do caminho que fogem ao nosso entendimento, claro que foge, né? Deus é maior, a gente tem que ter a nossa confiança no Senhor, que o Senhor tudo pode, né? Por isso que eu falo o seguinte, uma coisa é um acontecimento, outra é a nossa confiança em Deus, né? Coisas podem nos acometer, nós estamos sujeitos a um monte de situações, mas nós temos que ter uma confiança irrestrita no Senhor. É isso aqui que vai transformar isso aqui, é isso, é essa confiança no Senhor, né? É crer sem duvidar que vai poder fazer toda a transformação nas nossas vidas, que a gente vai poder ver verdadeiramente o agir de Deus. Em segundo lugar, a águia nos ensina acerca da necessidade de colocarmos nossos filhos em lugar seguro, longe dos predadores. Era exatamente isso. Eu quis mostrar isso para vocês, que é essa preocupação que nós temos que ter com nossos filhos, tá? Vamos abrir lá em Jó, capítulo 39, versículo 27 e 28.
Nós já estamos terminando, tá? É bem simples. Depois nós vamos entrar, vamos fazer umas dinâmicas legal. Quero ver quem está disposto. Quero ver como é que nós estamos de energia, de força, de transformação. Guilherme, você lê para nós aí, por favor, Jó capítulo 39, versículo 27 e 28, por favor. Voa pelo teu mandado, que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. Está lendo a tela aí. Ah, você está lendo ali, perdão. Habita nos penhascos, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Amém. A águia faz ninho, né, de seus filhos no alto do penhasco, em lugar seguro, longe dos predadores. Oferece aos filhos não apenas sustento, mas também segurança. Os predadores estão sempre buscando ninhos desprotegidos para devorar filhotes indefesos. Você vê, a tesourinha, ela identifica, ela sabe o que é dela, ela joga fora. Se tiver alguma coisa estranha no ninho dela, ela tira. É a mesma coisa, se a gente sentir alguma coisa estranha nas nossas casas, nos relacionamentos dos nossos filhos, né? No que eles estão vendo no celular ou na TV, nós temos que tirar fora. Nós temos que proteger nossos filhos de tudo isso, né? A águia nos ensina a cuidar de nossos filhos. Os predadores estão espalhados por todos os lados com suas redes estendidas. Tem predador para todo lado. Está todo mundo querendo tragar os nossos filhos e a nós mesmos, né? A aproximação deles pode ser sutil ou implacável, mas é sempre perigosa. Manter os nossos filhos em lugar seguro é essencial para que cresçam e sejam bem-sucedidos. O refúgio verdadeiro para os nossos filhos é único, exclusivo, é Jesus, não tem outra coisa. Nós não podemos cuidar de nossos filhos todo o tempo, em todo lugar, não tem jeito, mas nós podemos sim cobrir os nossos filhos com a unção do Espírito Santo. Jesus pode, né? Ele é a rocha que nos protege dos ataques ferozes dos inimigos. Nele encontramos provisão para a vida e plena satisfação para a eternidade. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que pregar para eles. Toda vez que eu vejo o Ike vem aqui na frente, quando o Ike vem pedir perdão, quando ele vem, né, quando ele tem uma ação assim, nossa, meu coração se enche de alegria. Aquele dia batizando ele sabe, quebrantado. Eu falo, é isso que, essa coisa tem que acontecer, tem que estar na vida dos nossos filhos. A gente precisa ver o quebrantamento, nós precisamos ver o nosso filho chorar, nós precisamos ver isso. Isso é o mover de Deus nos nossos filhos, né? Em terceiro lugar, a águia nos ensina a ser exemplo para nossos filhos e nunca desistir dele. Nunca desista dos teus filhos, né? Para nós muitas vezes parece que é impossível, para Deus não é. Para Deus não é. Eu já vi a unção de Deus em situações que eu falava, será que era possível? A gente orou de madrugada, a gente orou de novo, a gente cria que Deus ia fazer, sabe? E Deus fez. Muito melhor do que era antes. Muito melhor do que era antes. Então Deus pode. Não desistam nunca. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Quem que quer ler para nós? João? Paulo? Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. As águias não apenas colocam o ninho dos filhotes em lugar seguro, no topo dos penhascos, mas também prepara-os para a vida. É impressionante, a águia, ela vai tirando, vai limpando o ninho, tirando tudo aquilo que é confortável, né? Na hora de sair, né, do conforto cálido do ninho, a águia voeja sobre sua ninhada, dando aos filhotes o exemplo. Ela voa em cima e começa a mostrar para eles, ele solta o pezinho assim, não sei se você já viu, e eles ficam em cima do ninho, exercitando, né? Então ela fica mostrando como é que é o exemplo, porque não adianta falar para os nossos filhos, nós temos que demonstrar, gente. Não tem outro jeito. Eu lembro meu irmão me ensinando a fazer arapuca, fazer vara de pescar, e ele falava, agora faz, pega a vara, faz isso, tira certinho, se você não cortar assim, de dentro para fora, vai trincar a vara, tem que ser de baixo para cima, agora passa ela no fogo para ela ficar molinha, para você endireitar ela, tá certo? Vai sair uma proteção, que é um óleo para durar, para não dar bicho, entendeu? Cada coisa, ele ia me fazendo e me ensinando.
né? Porque as crianças, elas estão tão ligadas em ver as coisas, mas você vê, é difícil você ter atenção dela para que elas para e aprenda, né? A hora que você consegue ensinar para o teu filho, é uma maravilha. Ele estuda sozinho, ele vai fazer tudo sozinho, porque você ensinou, né? Se não ensinar, dificilmente. A águia jamais desiste dos seus filhotes, faz deles seus discípulos, não os deixa entregue à sua própria sorte. O cuidado da águia com seus filhotes é demonstrado na preparação do ninho, no lugar onde o ninho é colocado, no exemplo e na condução dos seus filhos. Porque a águia, como pedagoga, demonstra que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Você quer ensinar? Faz, mostra para eles, ensina fazendo, vivendo, né? Porque só falando. Outro dia eu estava preparando uma palavra, Deus falou que dos 0 aos 20 anos, você fala com teu filho. Dos 20 aos 40, você caminha mostrando para eles que você não precisa falar mais nada. Você já falou lá, você já foi vivendo esse tempo. Você já foi vivendo esse tempo com ele já viu como é que é a tua postura, e aí sim, ele começa dos 20 ao 40, imitando aquilo que você ensinou ele a fazer. Tá? Nossos filhos precisam mais do que abrigo e provisão, eles precisam de exemplo, ensino, liderança. O teu filho precisa entender que você é um líder dentro da tua casa, que você é cabeça, né? Deus, você, a tua esposa, os filhos. Ele precisa saber disso. E ele precisa saber uma coisa, que a hora que ele precisar de abrigo, ele vem para debaixo das tuas asas. Você quer uma prova de que teu filho confia em você? É a hora que ele não fica bravo não quando teu filho liga pedindo ajuda para você. Glorifique a Deus por isso, tá? Porque ele está falando que ele confia em você. Ele vai primeiro em você e não vai nos outros e não vai no mundo. Ele vai em você, porque ele sabe que embaixo das tuas asas, da tua proteção, ele vai ter a confiança e a segurança e aquilo que ele precisa. Então, não esqueça, quando o teu filho exigir de você, não fica bravo não fica, pô, esse moleque só, poxa vida. Não, ele está fazendo isso porque ele confia em você. Toda vez que você desdenha, ele vai procurar o amiguinho, ele vai procurar outra coisa e vai aprender errado. Essa é a grande oportunidade. Traz e ensina. Tá? Há momentos que precisaremos carregar os nossos filhos como a águia transporta. Uma outra coisa que a águia é interessante, ela empurra o filhotinho do ninho, tá certo? Ele vai caindo, ele não consegue voar, ela vai lá, pega ele, ele plana em cima das asas dela. Aí ele solta de novo. Até que ele tenha a segurança de sair voando. Eu vi uns vídeos, é impressionante como é que isso é real, né? E outra, ela sabe exatamente o que precisa fazer. Ele não sei como é que ele age, como é que é, né? Só que penso eu que ele sabe que a mãe vai salvá-lo. E ela todo o tempo salva ele, até que ele começa e sai voando, né? Nossos filhos são herança de Deus, são filhos da promessa, nunca podemos desistir deles. Nossos filhos são preciosos e nenhuma vitória compensa a derrota deles. Não adianta eu me dar bem, se eu perder meus filhos, é a mesma coisa. Não adianta eu ganhar o mundo e perder minha alma. Nós estamos falando de herança, filho é herança. Eu me dou bem e os meus filhos, cadê a minha geração? Raça eleita, geração do Senhor, né? Eles vão ser a flecha que vai aonde eu não consegui ir. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Os nossos filhos são muito importantes para nós. Não importa que eles estão casados, não importa que eles constituíram família, eles não deixam de ser nossos filhos. E é que nem uma coisa que eu vi que é interessante. Um casal pode se separar, mas a avó nunca deixa de ser avó. Não existe lei que destitui uma avó de ser avó. Tá vendo, moça? Coisa maravilhosa. Isso é uma coisa de Deus, né? Oi, bem. O Felipe, meu neto, o Márcio, ele falou para mim, mandou mensagem, falou, vó, eu preciso que a senhora venha aqui na minha casa, porque eu estou com muito namorado com aquelas plantas que você fazia. Também vou lá, Maria. E a gente conclui o seguinte, né?
Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Que possamos ser renovados no Senhor nesses dias. Você fala assim, Cleiton, mas parece coisa de passarinho, coisa de ave, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Né? Primeiro, confiança. A gente tem que confiar. Né? E nós vamos fazer agora. Eu quero o seguinte. Dá um papelzinho. Oi, por favor, tem meus ajudantes de palco. Por favor. Ajudante de palco. Daqui mais um pouquinho. Ah, você não precisa de nada, você sabe. Porque isso aqui, quando eu estava lavando louça, né, o Senhor começou a falar comigo. Olha, eu vou falar para vocês, comecem a lavar a louça e o Senhor fala com vocês assim. Porque aí o Senhor começa a ver o nosso coração, que é um coração humilde, que ajuda a esposa, né, que não tem esses paradigmas todos aí que foram criados. Né? Eu queria que agora vocês fossem, para vocês saberem aqui, que vocês fossem o mais honestos, né, com Deus primeiramente e com vocês mesmos. O mais honestos. Eu quero o seguinte, mais verdadeiro, mais honesto, né? Eu vou fazer uma pergunta que expressa o seguinte, aqui, ó. Tá? Eu vou perguntar para vocês como está a sua confiança em relação à família, filhos, trabalho, amigos, Deus, tá? Você pode rasgar esse papelzinho, você pode amassar, você pode picar ou deixar inteiro. Eu quero saber como é que está você, família, irmão, namorado, marido, né, o Senhor, porque tem muita gente que, em relação à confiança, poxa, mas eu penso, o Senhor não faz, né? Deus, por que o Senhor não faz comigo, faz com o meu vizinho, não faz, né? Meu irmão, minha irmã, né? Meu trabalho, meu chefe, não sei como é que vocês estão, né? Eu não sei o que está passando na mente e no coração de vocês, eu só sei o seguinte, se Deus falou para a gente, né, ver como é que está a nossa confiança, porque a confiança está abalada em tudo, né? A gente não crê muito em muitas coisas, né? Então eu queria que vocês, isso é vocês e Deus e vocês mesmos, não é com o Cleiton, não é com o Chico, não é com ninguém, é vocês e vocês. Você vê, o Chico, essa palavra você me passou quanto tempo? Um mês atrás, mais ou menos, né? Então você vê, desde lá o Senhor está falando alguma coisa, né? Confiança. Como é que está a confiança de vocês? Em vocês mesmos, de repente você fala assim, Cleiton, eu não estou confiando em mim mesmo. A gente faz assim, né? Isso aqui está rasgado, né? A gente pode até pegar uma fita e colar isso aqui, tá certo? Para voltar a ser. Não vai ser como era antes, né? Se a gente colar, vai ficar algumas imperfeições, né? Vai dar para ver que foi rasgado um dia, que tem algo diferente disso. Mas eu conheço o Senhor do Senhor, do Rei dos Reis, o qual eu confio que pode restaurar isso aqui melhor, muito melhor do que era antes. Pode. Eu creio piamente nisso. Eu já vivi isso. Então, eu digo para vocês o seguinte, nós, eu, Francisco, Luiz Henrique, Felipe, Dona Maria, nós não podemos e não vamos conseguir restaurar isso aqui da maneira, né, que era antes, na vida de vocês. Não. Mas nós temos um Deus que pode. Ele pode. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A palavra dele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas tem que amar, tem que confiar. Porque aí a gente vai sair do natural, tá certo? Nós vamos sair do natural, do espiritual, do... São 4, né, Chico? Natural,
espiritual, sobrenatural e celestial de Deus. E eu vou contar uma coisa para vocês, tá certo? Então, fiquem vocês com isso aqui. Você faz o que você quiser. O Luiz Henrique vai botar até nas alturas, o dele vai voar. Olha que maravilha. Tá vendo, ó? Então, eu não sei, se você quiser fazer assim, se a tua confiança em determinada situação ou coisa está assim, é você com Deus. Agora, nós vamos orar. Chico, eu queria que você levantasse um clamor aqui, para que a gente começasse. Coloque aqui, se você quiser rasgar, coloque aqui, e nós vamos orar para que o Senhor, o Deus que nos criou, que nos resgatou das trevas com a sua maravilhosa luz, que tem poder para restaurar da vida, ressuscitar o morto, né? Trazer a vida ao morto, que a gente acha que a coisa, né? Está morto. Viver é uma coisa surpreendente, né? Então, eu acho o seguinte, que coloca aqui, o que não importa, é você com Deus e você com você mesmo. Tá certo? Como é que está a sua situação em alguma área da tua vida, alguma família, filhos, trabalho, amigos, Deus, relacionamento, sogra, avô, tio, passarinho, cachorro, não sei como é que vocês estão, né? É vocês com Deus. Agora, pode quebrar, pode, né? Por quê? A gente precisa ser sincero para falar com Deus como está o nosso coração, como é que está a nossa confiança, tá certo? Curvem as vossas cabeças, né? Antes. Eu entreguei para o senhor. Nós estamos falando esses dias sobre a família. Não é possível que a gente não esteja atento como Satanás está usando todas as suas estratégias para destruir as famílias. Desestruturar. Então, eu penso assim, se vocês prestarem atenção em cada palavra que foi ministrada, desde assim da primeira, né, o exemplo de Abigail, é um modelo a gente seguir. Porque crises, a gente pode pensar assim, não, mas eu não estou em crise. Mas quando aparece a crise, como a gente reage? Como a gente tem enfrentado? Depois a gente ouviu a segunda mensagem, que é uma tomada de posição. Porque ali na vida dos nossos irmãos do passado, eles estavam tendo dúvidas e estavam fazendo escolhas. E Josué se levanta e fala, bom, vejam, a que deuses... Porque se ele fala, a que deuses vocês vão servir, o povo estava servindo a outros deuses. Aí você para um pouco e pensa nos dias que nós estamos vivendo hoje. Tem pessoas adorando várias coisas aí. Hoje estão adorando a carne, são escolhas. Mas como nós estamos escolhendo viver? Aí Josué toma uma posição e se levanta. Bom, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje o Cleiton, né, falando sobre essa mensagem da águia, e eu achei interessante quando ele trouxe a figura do chupim, e eu quero louvar a Deus por isso. Porque eu estava ali atrás, eu estava anotando, eu fiquei pensando assim, como o inimigo tem colocado chupins na nossa vida. Porque é chupim para tirar a nossa atenção do que está acontecendo. É chupim que vem para tirar a gente do tempo de oração. E vocês sabem que eu acho que um exemplo assim, um chupim que mais Satanás tem usado nos nossos dias para tirar a nossa atenção, está aqui. Ah, não, está aqui. Isso é um chupim. É uma benção? É uma benção sem dúvida. Eu uso muito, mas eu tenho que me policiar. Então, assim, sobre essas perguntas, né, que o Cleiton colocou e acerca da nossa confiança, Só uma observação. E outra, por que gera a falta de confiança? A dúvida. Toda vez que nós temos dúvida, quebra a nossa confiança, né? Você duvidar que Deus não pode fazer, que Ele não vai fazer, a dúvida entrou, quebra o preceito da
confiança. E vocês querem entender o que é essa confiança? Alguém pode ler para mim Efésios 1:1? Porque a gente ouve muito dizer que nós somos a igreja de Efésios, né? Muitas vezes, né? Olha como que Paulo identifica a igreja de Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vocês perceberam uma coisa aqui? A palavra fiéis em Cristo Jesus, muita gente traduz como crente. Só que a palavra melhor para se traduzir pistóis, que é a palavra em grego, fiéis, é confiantes em Cristo Jesus. Santos e que confiam plenamente em Jesus. Confiar assim que você ouve a palavra de Jesus e pá. Agora vocês percebem como hoje a palavra fala, mas a gente fica, mas espera aí, eu acho que não é bem assim não. Essa palavra não é para mim, não, eu posso pensar diferente. Amados, santos e fiéis em Cristo Jesus, confiantes na palavra de Cristo. Então, eu queria pegar um gancho aqui, né? Eu não sei como está o teu coração. O Cleiton começou dizendo assim que a gente poderia ter escolhido estar em vários lugares, né? Foi isso que você disse? Mas a gente escolheu estar aqui. E se a gente escolheu estar aqui, Deus está falando nesses 3 dias com a gente. Então eu penso assim, é chegado o momento que a gente precisa rogar a Deus. Senhor, quebra barreiras, quebra tudo aquilo que impede o agir do Teu Espírito nas nossas vidas. Senhor, eu não quero mais agir segundo o mundo está tentando contaminar ou contagiar a gente, mas eu quero pensar segundo Abigail. Por isso que o autor de Hebreus fala tão grande nuvem de testemunhas nós temos. E temos. A Bíblia nos dá vários exemplos de como agir. Mas parece que a gente sempre tem a tendência a achar, não, mas não é bem para mim, eu não preciso agir assim. Mas nós precisamos. A minha oração tem sido, Senhor, farta de bens a minha velhice. Amém. E esse bens é lucidez, amém, consciência do chamado, consciência do que o Senhor, ciência do que está acontecendo. Então assim, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. O Senhor tem chamado cada um de nós para sermos sal, sermos luz. Amém, querido? E eu creio Deus vai fazer muito. Amém. Está fazendo, já. Amém? Amém. Amém. Podemos orar? Amém. Senhor, eu creio que o Senhor ainda pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque Tu és o Senhor. O Senhor conhece cada um de nós aqui, Pai. O Senhor conhece o meu pensar, o meu deitar, o meu levantar. O Senhor sabe o que está fora da normalidade, na minha mente, no meu coração, no meu físico. O Senhor sabe. Muitas vezes o Senhor está nos ensinando e às vezes a gente não consegue compreender o Seu ensino. Por isso eu quero rogar junto aos meus irmãos essa noite. Senhor, fala com profundidade ao nosso coração. Nós queremos ser um povo que anda segundo o Seu conselho. Amém, Pai. Segundo a Sua bondade, segundo a Sua justiça. Amém. Senhor, ensina-nos a andar em equidade. Ensina-nos a olhar com empatia. Ensina-nos, Pai, a responder cada situação que às vezes se levanta às nossas vidas com o coração rendido ao Senhor. Coração rendido a Ti. Senhor, tira toda a alta confiança de nós.
Tira tudo aquilo que impede o agir do Espírito, Senhor. Queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo ao nosso redor, Pai. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas a gente está distraído. A gente perde oportunidades. Senhor, não queremos mais perder oportunidades, mas queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo. Ó Jesus, em nome de Jesus eu clamo a Ti. Pai, toca nos corações. Que nós possamos ter essa confiança. E confiança, Senhor, não sem nenhuma pingo de dúvida. É verdade, Pai. Em nome de Jesus. Que toda dúvida seja dissipada. Toda insegurança. Que em todo tempo toda a gente dúvida, possa Pai, confiar que em o Senhor está no controle. Ainda Amém. que o fruto da oliveira minta, ainda que a gente não veja animal no campo, ainda que a gente não veja nada, mas os meus olhos veem o Amém. Senhor. Confia no Senhor. Em nome de Jesus. Espera no Senhor. Ah, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, Em nome sobre de cada Jesus. família aqui Oh, representada. Santo de Israel. Senhor, Tu sabes as nossas lutas, Tu sabes as nossas vitórias, Tu sabes aquilo que tem sido difícil para nós. Nós queremos rogar a Ti, Senhor. Nos ajuda. Ajuda, Pai. Em nome Nos de ajuda. Jesus. Tem misericórdia. Como foi dito aqui essa noite, Senhor, nos ajuda a ensinar nossos filhos, ou nossos netos, ou os nossos sobrinhos, ou aqueles que estão próximos de nós. O Senhor nos tem chamado a fazer discípulos. E nós não queremos negar este chamado, porque o Senhor fez uma grande comissão, nos capacitar a ser e fazer discípulos. Mas nós não queremos viver uma grande omissão. Livra-nos, Pai, de ser omissos naquilo que o Senhor tem chamado. Queremos sim dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me. O Senhor sabe as minhas limitações, o Senhor sabe a minha dificuldade de falar, o Senhor sabe que às vezes eu não consigo falar a palavra correta, mas eu tenho total confiança Amém. que o Teu Espírito Santo habita em mim. Amém. A riqueza do Senhor está em mim, o Amém. Evangelho de Cristo está em mim. Amém, Pai. E eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação Amém. de todo Em aquele nome que nele de crê. Jesus. Então, Senhor, abre os meus lábios, Abre os nossos para que eu olhos possa espirituais, ouvidos falar espirituais. acerca Em nome de Jesus. das virtudes daquele que me enviou. Jesus Cristo, Amém. o único, Glória a em Jesus. nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esses dias. Obrigado, Senhor, Amém. por a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus.